juvenóia. Toda geração, ela se acha mais inteligente do que a geração passada, do que os mais velhos, né? E se acha mais sábio do que a geração que tá vindo, os mais novos. Provavelmente você já se sentiu dessa forma, mas eu quero falar sobre isso mais especificamente na música, que eu acho que rola muito isso na música. Conversando com amigos músicos, eu percebo que muitos deles sentem que a música parou lá atrás, que desde os anos 70 que não se faz música, né, com tanta intensidade e tal. Então, pra essa galera, bom mesmo é Led Zeppelin, bom mesmo é Black Sabbath, bom mesmo é Jimi Hendrix, bom mesmo eram os Beatles, bom mesmo é os Rolling Stones, enfim, por aí vai. Esse é um sentimento muito comum em pessoas mais velhas do que eu, inclusive. O pessoal da minha idade, né, na faixa dos 40 anos, já costuma ter um apego emocional muito mais forte com as coisas dos anos 90 e 2000, que é o que a gente viveu na nossa adolescência, né? Então, por exemplo, se eu escutasse Limp Bizkit hoje, eu provavelmente ia achar uma bosta com a idade que eu tenho. Mas quando eu escutei pelas primeiras vezes, aquilo bateu muito forte em mim. Só que é engraçado, porque volta e meia tá tocando um funk, algum sertanejo, alguma coisa bem ruim, assim, e aí eu vejo, assim, aquelas letras ridículas, né? E eu penso, pelo amor de Deus, como é que escutam isso, né? Mas aí, se eu prestar atenção nas letras do Limp Bizkit, né? Não é nem um pouco melhor do que se fala nos funk da vida. Então por que eu tenho essa sensação, né? Por que eu tenho esse desapego com o sertanejo ou com o funk, com a música de hoje em dia, né? No Brasil, pelo menos. E, no entanto, se toca um Limp Bizkit, eu acho, tipo, massa, hein? Mesmo sabendo o que tá rolando ali na letra, né? A idiotice que tá sendo dita ali, mesmo assim eu ainda gosto. Por quê, né? Tem uns estudos aí que eu não vou me aprofundar agora, mas eu já li isso há tempos atrás, eu tô só vomitando aqui o que eu lembro, que diz que a música que a gente escuta na nossa adolescência vai moldar a gente pro resto da vida, assim, sabe? A gente provavelmente vai gostar daquilo ali pra sempre. Pode reparar, as coisas que você escutava quando tava nessa idade, se você escuta elas hoje, traz um sentimento de nostalgia, né? Você lembra de uma época mais inocente, você lembra só das coisas boas, né? Que é um outro perigo também da juvenóia. Eu já falei que eu não vou falar fora da música, mas esse sentimento de os bons tempos é um papo perigosíssimo, como a gente bem sabe, né? Mas eu não vou sair da música, tá? Falando só da música, tem muita gente que escuta um Charlie Brown Jr. e se emociona. Por quê? Porque é a música que essa pessoa escutava quando era adolescente. E aí traz aquela nostalgia, né? A pessoa se lembra de quando era jovem, né? E tudo bem, não tô falando que é errado o pessoal ter esse apego, ter esse carinho emocional com as músicas dessa época. O problema é que tem muita gente que ficou ali, que chegou no momento da vida e parou de consumir coisa nova, se desconectou totalmente com as coisas novas e continua escutando as mesmas coisas pro resto da vida. E eu não tô aqui pra julgar esse pessoal, eu só tô aqui pra corrigir uma fala que eu escuto o tempo todo dessa galera. Ah, mas hoje em dia não tem nada massa que nem tinha naquela época. E aí eu sempre digo, é de uma época, marcou uma época e massa. A música, ela é uma arte viva e ela evolui. O problema é que tem muita gente que para de acompanhar as novidades e fica parado pra sempre na música que escutou quando era jovem, né? E aí você vê uns velhos aí de boné escutando Charlie Brown até hoje, né? E sabe uma coisa que acontece? Eles não percebem que eles foram fisgados pela música pop da época deles. Então, quando eu tinha, sei lá, os meus 17, 18 anos, a música pop era o rock, né? Então tinha Charlie Brown Jr., tinha Raimundos, tinha Planet Hemp, falando das bandas brasileiras, né? E tinha o Blink-182, tinha o NoFX, tinha o Offspring, tinha o Green Day, tinha toda essa galera gringa. Só que aquilo ali era o sertanejo de hoje. Tá? Era o que tocava nas rádios. Hoje você liga uma rádio e a chance de estar tocando sertanejo ou funk é altíssima, 90% as chances de estar tocando uma porcaria dessa. Pois é, na época era o rock, o pop punk, o hardcore, o reggae, era isso que era o pop da época. Ou seja, essas bandas que a gente gosta até hoje, como o Blink-182 ou o Charlie Brown, o Limp Bizkit, seja lá o que for, elas foram apresentadas para nós pelo mecanismo da indústria da música, pelo lobby que existia entre as gravadoras e as rádios
rádios para tocar isso o tempo todo e fazer a gente se apaixonar por aquilo. Então, hoje em dia, quando você pega a galera que gosta muito de sertanejo, de funk, não sei o que, essa galera é vítima do mesmo sistema. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. O pessoal do agro vai lá e compra todos os espaços possíveis para colocar música sertaneja. O pessoal do funk tem muita influência de gravadora e dinheiro de outros lugares também para se manter sempre em evidência. E aí o consumidor, se ele só consumir música de forma passiva, ele tá ferrado. Ele vai achar que a música é sertanejo, funk e essas porcaria aí. Então você não pode hoje em dia, em 2024, consumir música só de forma passiva. Você precisa cavar um pouco mais fundo, tá? Então, falando de Juvenóia Musical, como esse daqui é um canal focado em guitarra, principalmente, né? Eu gosto de pensar que eu tô falando sobre música de forma mais abrangente, mas eu sei que o pessoal que tá aqui conversando comigo, a maioria tá mais conectada com o mundo da guitarra, né? Então, eu queria mostrar para vocês, caso vocês não conheçam, né? Apresentar para vocês algumas coisas que são novas, que são recentes e que são incríveis. Algumas coisas recentes que não precisa nem cavar muito fundo, que são coisas que estão no mainstream. Não são coisas assim que estão completamente alheias à realidade, mas que não fazem parte dos top 50 do Spotify, principalmente no Brasil. Até porque eu separei uma listinha aqui que só tem um brasileiro, infelizmente. Vou indicar para vocês guitarristas, música feita por guitarristas, tá? Eu quero começar falando de um que eu descobri recentemente, que é o McGee. Esse cara, ele representa justamente o lance que me inspira na música, que é a originalidade. O lance de você escutar um negócio novo e ele ter elementos que você reconhece, então assim, não é um negócio totalmente alienígena, então te faz querer continuar escutando, porque tem isso, né? Se o negócio for muito estranho, você para de escutar. Então ele representa para mim muito bem esse negócio de a música, ela tem elementos que a gente já está super acostumado, elementos nostálgicos, inclusive, dos anos 80, principalmente, que é uma época que eu gosto muito na música. Mas ele coloca um cavalo de Troia dentro disso com uma linguagem super nova e super original. Os links de tudo que eu tô falando para vocês vão estar aqui embaixo na descrição, tá? Olha só o som de guitarra do camarada. Percebe? Tem um som de nostalgia, tem um lance meio The Police até. Só que o som de guitarra é completamente diferente de tudo que eu já escutei. Baita guitarrista, né? E ele usa o som da guitarra dele de um jeito muito dinâmico, né? Eu sei que a cadeia de sinal dele é super complexa. Ele passa por um gravador analógico antes de ir para outros pedais. Ele usa esse gravador analógico como um pré, na verdade. E ele fica com a dinâmica no dedo. Você repara que ele toca no dedo, né? Quando ele solta mais a mão, o som satura. E ele satura de um jeito estranho, não tão parecido com um pedal, né? E nos momentos que ele tá tocando mais leve, a guitarra fica com um caráter assim super marcante. Baita guitarrista. E ele canta também, né? Então é multitalentoso. Eu descobri ele há uns meses atrás e recentemente o John Mayer postou um negócio dele. Pra você ver, não é um negócio underground, não é um negócio que tá super escondido. Eu sou muito partidário dessa ideia de que quando alguém que você respeita te indica alguma coisa, pô, presta atenção pra essa coisa então, mano, sabe? As chances de você gostar daquilo são grandes. Enfim, esse cara aqui, ele me lembrou um pouco, esse som meio nostálgico, né? Só que com um jeito super original, me lembrou um pouco um cara que eu tenho escutado muito nos últimos anos, que é o Pedro Martins, que é o único brasileiro que eu vou falar nessa lista. No último disco dele, ele tá com uma estética, assim, completamente assumida para essa sonoridade mais antiga, anos 80, assim. Ele tem muita influência da música mineira também. Então ficou uma mistura muito interessante, assim, entre uma nostalgia brasileira, meio mineira, misturado também com a música, por exemplo, do Pat Metheny.
Ele é bem malucão, assim. O Pedro é um figuraça. E é um guitarrista genial. Ele tem um disco antes desse, que tem essa música, né? Ele tem um disco chamado Vox, que é uma obra-prima, tá? Esse disco Vox chamou a atenção de todos os gênios do mundo. Absolutamente todos os grandes gigantes da música compartilharam falando sobre o disco do Pedro, sabe? A Kimbra fez post falando sobre. Jacob Collier chamou ele até pra tocar numas músicas. Ele gravou com Eric Clapton. Enfim, é um cara que tá nas cabeças da música mundial, mas é um figura lá de Brasília, bem doidão, e infelizmente no Brasil não é muita gente que conhece fora do mundo da guitarra, né? Os guitarristas estão ligados no Pedro já faz um tempo, mas o pessoal fora do mundo da guitarra ainda não entendeu muito qual que é a dele. Mas é gênio. Olha essa estética sonora. E olha o som de guitarra. Olha a entrega da guitarra. Reparem como o som da guitarra e o som do sintetizador estão bem próximos um do outro em relação a timbre. O Pedro, ele entrega a frase e o sintetizador assume. É bom demais. Enfim, Pedro Martins, gênio. Tá, vamos para a próxima aqui. Senhorita Madison Cunningham. Eu já falei sobre ela algumas vezes. Eu lembro de ter comentado sobre ela no Instagram uns anos atrás, assim, quando ninguém nem sabia da existência dela. Eu tinha visto uns vídeos dela no YouTube. Eu já falei, galera, prestem atenção nessa guria. E não deu outra. Ela ganhou até Grammy aí recentemente, porque o disco que ela lançou é uma obra-prima, o Revealer. Sério, escutem o disco dessa guria. E ela, além de ser uma compositora genial, eu diria, uma coisa que eu acho super interessante é que tem muita música dela que, em vez de ser quadradinha, 4x4, quando a gente está acostumado, ela tem muita música em 7, ela tem muita música em 5, ela tem muita música em 9, e não soa difícil, né? Porque às vezes você escuta uma música que é em 9 ou em 5, sei lá, e você percebe que ela é meio entroncada, né? Porque a gente não tá tão acostumado no Ocidente a ouvir música com compassos ímpares, assim, e achar que tá tudo normal, né? E ela compõe de um jeito que as músicas ficam super naturais. Você nem percebe que a música tá em 7, tá em 5, que tá em 9, entende? E ela é uma baita de uma guitarrista. In a 15-passenger van to Ohio, the Chrysler invention hums and blows. Warm air through the vents sends it straight to the bone. Outside it's 9 below. It's a pain I've never known. Lembrando que quando eu falo, um baita de um guitarrista, uma baita de uma guitarrista, às vezes a pessoa já pensa num virtuosismo, né? Na pessoa que toca rápido, na pessoa que não sei o quê. Não, pega o exemplo do primeiro cara que eu falei hoje, o McGee. Ele não é um cara virtuoso no sentido de tocar 1 milhão de notas, mas o jeito que ele toca tem uma complexidade, tem um DNA tão forte ali, que se você for tentar tocar a mesma coisa não vai ficar igual. E a Mary tem isso, tá? Ela adotou afinações mais graves no instrumento, ela é muito boa guitarrista, mas nos últimos tempos ela tá se dedicando um pouco mais ao violão, pelo que eu tenho percebido. Mas em ambos os instrumentos ela sempre usa a afinação super baixa e compõe de um jeito assim muito diferente. Pra você ver como ela não é nada desconhecida, eu tô dando aqui como exemplo uma música que ela tocou no programa do Jimmy Kimmel, né? No Jimmy Kimmel Live. Ela tocou essa música que eu adoro, que chama Hospital. Ó, guitarra brabíssima, né? Afinada mais grave. E olha a estrutura da composição. Olha essa puxada pro refrão.
É bom demais. O som de guitarra dela, assim, é muito diferente do som de guitarra que a gente tá acostumado a ouvir o tempo todo por aí. E falando dessa onda de som de guitarra sendo usado de um jeito diferente, eu lembro de uma outra artista que eu tenho ficado cada vez mais fã dela, que é a St. Vincent. Ela faz um som diferentaço também, assim, tem uma influência já de coisas que a gente escutou, mas ela traz isso pra uma linguagem mais industrial, moderna. É interessantíssimo. Eu tô aqui como exemplo uma música chamada Broken Man, que tem uma guitarra brabíssima no refrão, né? E ela é uma baita artista visual também, né? Ela é uma grande guitarrista, na minha opinião, porque ela usa um instrumento a favor da música, que a música dela não precisa dessa amostragem técnica, só que os riffs que ela cria são muito interessantes, principalmente por causa dos timbres que ela escolhe, que são sempre interessantíssimos, ou até por causa da estrutura, sabe? Também uma guria super interessante para ficar antenado. Tá, aí falando de uma parada mais tradicional pra galera que é mais rock truzão das antigas e tá com saudade de ouvir um rock truzão das antigas, eu quero apresentar o senhor Tyler Bryant. Esse cara é sensacional. I feel shackles creeping down the hall. I feel shackles. Ele é um baita de um guitarrista, tá? Ele é super respeitado já nos Estados Unidos. Ele até tem a linha de guitarra dele, Strato, o modelo dele, né, da Fender. Ele já é um cara, assim, que já tá super respeitado, assim. Mas no Brasil ainda é pouca gente que conhece. Tyler Bryant and the Shakedowns é o nome do rolê da banda dele. Ele é um baita tocador de slide, e quando ele toca os dobro elétrico dele com slide, rapaz... Afinação aberta, uma sonoridade mais tradicional, né? Mais americana. Olha esse breakdown. Malvado, né? Gosto muito dele também porque ele é um cara que gosta de gravar ao vivo, tá? Ele tem um estúdio dele, ele que produz as paradas dele, e ele tá sempre com a banda dele gravando ao vivo, direto na fita. Tem uns vídeos que vocês podem procurar, inclusive. Eu adoro essa filosofia também de registrar o que aconteceu na hora, sabe? De gravar valendo, de gravar ao vivo, mantendo as imperfeições, mas eu não acho imperfeição nenhuma no som desse moleque. Recomendaria procurar outras coisas dele porque é sensacional. E sabe quem é sensacional também? A senhorita dona esposa dele. Ela tem uma banda, um duo, na verdade, chamado Larkin Poe, que ganhou Grammy, inclusive, nesse ano. Eu já conhecia elas, já fazia bastante tempo, porque eu gosto muito desse tipo de som, assim, que tem essa raiz mais no blues, na música americana tradicional. Bad spell. Talking about a De novo aqui num conceito de totalmente ao vivo, né? Então todos os artistas que eu falei pra vocês aqui agora, eu gosto de entrar no YouTube e procurar assim uma gravação de celular, eles tocando em algum programa de rádio, tocando em algum lugar que você sabe que o som é ao vivo e não tem edição. Eu gosto de sacar essa galera assim. Todos os que eu falei pra vocês hoje, eles têm isso em comum, tá? Você escuta eles ao vivo e fica tipo, meu Deus do céu, incrível. E olha só esse setup das gurias, simplaço, gogó e mão. girl, you're fast as lightning, lightning in the rain, kicking sparks like a fuse box. You've been rattling my window panes. Girl, you cast a bad spell over me. Let me beware. É muita maldade, né?
Enfim, esse daqui é um vídeo aleatório que eu escolhi mostrar. Vale a pena mergulhar, sabe? É isso que eu recomendo, assim, dá uma mergulhada no som dessa galera. Caso algum desses artistas tenha interessado pra vocês, mergulhe um pouco, procura coisas diferentes. Pô, a gente tem internet, a gente tem o YouTube. Entra num rabbit hole ali do artista que você tiver gostado, escuta, tenta ouvir bastante coisa, e eu já falei isso outras vezes, em outros vídeos também. É uma excelente forma de você descobrir coisas novas, é você mergulhar em alguém que você gosta. Eu gosto muito de ver entrevistas dessas galeras, assim, porque aí às vezes eles citam alguém que eu nunca ouvi falar e que nunca vai estar na parada das rádios, né? Infelizmente. Então, assim, a música mudou, né? Essas coisas super legais, elas não vão estar mais no topo das paradas. Nunca mais. A época em que música boa era topo de parada, isso eu tenho que concordar. Ficou para muitas décadas atrás. Mas hoje em dia tem muito mais opção do que se tinha no passado. Só que é tudo micro nicho. É essa galera que não vai ter milhões de ouvintes, vai ter milhares. E eles existem graças a esses milhares. Enfim, gente, me diz aí o que vocês acharam da lista que eu fiz. Me deem outras sugestões aí nos comentários pra gente falar sobre nos próximos vídeos. Esse vídeo com certeza não vai ser monetizado, porque eu tô mostrando músicas de outras pessoas aqui. Então, se você quiser me apoiar de alguma forma, deixa um like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. E esse simples gesto já é de grande ajuda pra mim, tá? Porque sinaliza pros robozinhos do YouTube para apresentarem o meu canal para outras pessoas, e aí a gente vai crescendo cada vez mais esse espaço aqui que eu visualizo como um espaço pra gente falar de música boa do passado, de hoje e de amanhã também, por que não? Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado para vocês que ficaram aí até agora, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!